Amém? Graças e paz, irmãos. Amém? Um bom domingo para todos, uma boa manhã. Que Deus possa, ricamente abençoar cada um de vocês. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o poder da fé. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1 diz assim. Hebreus 11, 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, a sua palavra é preciosa e é poderosa, e ela vai ser lançada em nossos corações agora, no coração de todos aqueles que vão ouvir também a tua palavra esta manhã de domingo. Pai, em nome de Jesus, a tua própria palavra diz que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós cremos que o Senhor existe, nós cremos no poder também que há na fé, nós cremos que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Senhor, que a tua palavra vá e que ela possa produzir o efeito para aquilo que o Senhor tem enviado. Em nome de Jesus, que ela ache lugar em nossos corações. Pelo poder da fé nós estamos aqui, é por esse poder. Ensina-nos a andar, não por vista, mas por fé, como diz em 2 Coríntios 5, 7. Andamos por fé e não por vista, em nome de Jesus. Amém? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Capítulo 11, verso 6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Eu gostaria de falar com vocês sobre uma passagem que está em Lucas, falando assim sobre a fé. Uma passagem aqui em Lucas, capítulo de número 8, de Lucas, verso 41. Lucas 8, 41. Aqui nós vemos aqui, 8 de Lucas 41, diz assim... Eu não vou ler, vou ler no verso 41. Eis que chegou um varão, capítulo 8, verso 42. Porque tinha uma filha única de quase 12 anos, que estava à morte. Esse era Jairo, e a multidão o apertava. Verso 43, é esse que eu quero, 8:43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla dos seus vestidos, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Verso 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque havia tocado, e como logo sarara. 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vemos aqui, o que nós podemos aprender aqui? Nós vemos nesse
no verso 48 diz, Lucas 8:48, vai em paz, né? Vai em paz, a tua fé te salvou. Tem de bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Nós vemos aqui, certamente todos desejam possuir uma paz. O que nós podemos aprender aqui? Que todos desejam possuir uma paz interior, não é verdade? E há muitos, né, fatores na vida que podem nos roubar esta paz. Aqui nós vemos um caso, um fator aqui na vida dessa mulher que roubou a paz dela. Por muito tempo ela estava desse jeito. Então nós vemos aqui que um deles é a doença. Um dos fatores que tira a nossa paz, ou a paz de qualquer pessoa, é a doença. É difícil manter a paz interior quando estamos sendo afligidos por doenças sérias. A nossa mente se enche de incerteza e de desespero. O que nós podemos aprender aqui? Que essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue, e havia 12 anos, né? E gastaram com os médicos todos os seus haveres. Então nós vemos aqui que essa mulher, ela é típica de tantas pessoas hoje em dia, né? Que está o quê? Solitária, frustrada e insegura. Nós vemos essa mulher, e ela é típica de muitas pessoas que estão sofrendo hoje, passando por tudo isso. Nós vemos que muitos fatores, né, na vida que podem nos roubar a paz. E um deles é a enfermidade. Essa mulher estava enfrentando uma enfermidade na vida dela. Aqui está a história dessa mulher, ela é exata as condições dela, o estado de doença dela era de 12 anos. Ela estava 12 anos assim. Ainda que tivesse visitado muitos médicos, nenhum deles havia sido capaz de ajudá-la. Aliás, ficou ainda pior, né? Ela gastou todos os seus haveres dela. Aí então, num glorioso dia, né, ela se encontrou com Jesus. Então, todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, num glorioso dia, ela se encontrou com este Deus, com esse Jesus. E através desse encontro maravilhoso, ela foi instantaneamente curada da sua longa enfermidade. Foi também abençoada com um profundo sentimento de paz interior. Esse mesmo Jesus, ele pode também abençoar a sua vida hoje, se você crer. Você que se aproxima de Deus, creia. Ora, sem fé é impossível. Você que está se aproximando de Deus através da palavra, através de uma pregação, através de uma live, ou num culto, na igreja, ou numa praça. Você que está se aproximando, chega com fé. Porque esse mesmo Jesus, ele pode abençoar a sua vida hoje. Examinemos agora essa história e descobramos como, né, ela recebeu a cura e como você pode ser curada também. Vamos examinar essa história. Esta mulher, ela não tinha nenhuma paz. Não é verdade? Ela não tinha nenhuma paz. Havia estado constantemente doente durante 12 anos. E havia gasto todo o seu dinheiro. Agora não tinha nem sequer nem um tostão mais. Estava decepcionada e frustrada. Estava sendo tentada ao desespero. Olha como essa mulher estava. Olha que essa mulher, quando ela se aproxima de Jesus, olha como que ela já estava. Ela estava chegando num nível, né? Estava sendo tentada ao desespero. Parecia que ninguém poderia ajudá-la. E como ela é típica de tantos hoje, né? Como que ela é típica assim de tantas pessoas hoje, não é verdade? Em dia, que estão solitários, frustrados e inseguros. Como ela veio a Cristo? Agora vamos entender como que ela veio a Cristo. A situação dela era uma situação, né, típica de muitos que estão vivendo hoje, né? Tipicamente de muitos que estão, né, solitários, que estão frustrados e que estão inseguros. Ela é típica de muitas pessoas. Mas como ela veio a Jesus? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Essa mulher se aproximou primeiramente crendo. Ela ouviu o que Ele havia feito por uma outra pessoa. Tenho certeza que ela ouviu, porque senão ela não poderia se aproximar dele. E agora ela determinou também a buscar também a sua ajuda. Ela determinou se aproximar e a buscar ajuda.
Animou-se na fé e disse consigo mesmo: se ao menos eu tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Venceu muitos obstáculos que nós podemos aprender aqui. Como que ela veio a Cristo? Ela venceu muitos obstáculos. Ela veio a Cristo, tocou pela fé. A vida dela, a vida dele, a vida de Jesus, por ela tocar pela fé, fluiu para dentro dela. Foi imediatamente curada por completo. Vamos falar um pouco sobre a salvação dela. Nem sequer os discípulos não podiam ajudá-la. Nem sequer sabiam da necessidade dela. Os discípulos não podiam ajudar ela. Nem sequer eles sabiam. Ele falou: mas quem te apertou, Senhor? A multidão te aperta e te oprime. E o Senhor disse: quem não? Porque alguém que me tocou com fé. Saiu virtude dele. Então entenda bem isso. Nem sequer podia ajudar e nem sabia da necessidade dela. Há ocasiões em que nenhum ser humano pode nos ajudar. Há situação na nossa vida que é assim: nenhum ser humano, ninguém pode nos ajudar. Somente Deus pode satisfazer as nossas necessidades mais profundas. Então entenda bem isso. Cristo exigiu depois a confissão dela. Falou: vai, filha, a tua fé te curou. Quem me tocou? Ela teve que falar. No verso 45, e disse Jesus: quem é que me tocou? Jesus, ele exigiu a confissão dela, porque tem que crer com a boca e confessar com o coração. Essa é a verdadeira fé. Então, diz que ele exigiu isso dela. Quem me tocou? No verso 45. E negando todos, disse Pedro aos que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Preste bem atenção nisso. Os discípulos não podiam ajudá-la, e nem sequer sabiam da necessidade dela. Mas a multidão te aperta, Senhor. Ele falou: quem me tocou? A multidão te aperta. Os discípulos não podiam ajudar e nem conheciam a necessidade dela. E nós vemos que há ocasião na nossa vida que nenhum ser humano, ninguém pode nos ajudar, somente Deus. Mas Jesus sabia que ela tinha tocado com fé, e ele exigiu a confissão dela. Então vem do verso 47, no 46, e disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Alguém tocou ele com fé. Então todo aquele que se aproxima de Deus, crê que ele existe, chega com fé, através da palavra. Se você vai ouvir essa live hoje, ou muitas outras ainda que seja, chega sempre com fé, chega sempre ouvindo com fé, porque o que ela fez foi isso. E a Bíblia diz que disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar, se aproximou-se, tremendo, prostrando-se diante dele, declarou diante de todo o povo, verso 47, a causa por que lhe havia tocado, e como logo sararam. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Você vê a fé, vai em paz. Então todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. Ora, sem fé é impossível agradar. Ela chegou com fé. Aqui nós vemos como foi a salvação dela. Ela veio a Cristo. Primeiro ela veio a Cristo. Depois a salvação dela foi porque ninguém podia fazer nada por ela. Mas ela tinha a convicção de que Cristo poderia. Só ele podia. E Jesus, ele exigiu dela o que? Uma confissão. Tem que crer com a boca e confessar com o coração. Romanos 10:10 diz: se você crer com a sua boca e confessar com o seu coração, será salvo. E aquela mulher foi salva. E nós vemos que Cristo ainda chama ela de filha. No verso de número 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Amém? Olha aí. Se tem algo que realmente atrapalha muitos fatores da nossa vida que pode nos roubar a paz, é a enfermidade. E essa mulher, ela obteve uma salvação, ela obteve aquela cura, aquele milagre, porque ela chegou com fé. Ela chegou, se aproximou com fé. Ora, sem fé é impossível agradar. Então aquela mulher recebeu essa paz. E ele diz: vai em paz. E daquele momento em diante, ela conheceu a paz e a verdade. E a incerteza e a ansiedade foram banidas da vida dela. Sabe aquela incerteza, aquela ansiedade? Isso foi banida da vida dela. Amém? A paz de Deus encheu o seu coração e a sua mente. Foi pela fé
que a curou totalmente. Deus deseja que todos sejam completamente, perfeitamente curados, no espírito, na alma e no corpo. Então é pela fé. Nós vamos ver alguns casos aqui das Escrituras. Vamos ver um outro caso aqui em Lucas capítulo, deixa eu pegar essa Bíblia. Lucas capítulo 17 de Lucas diz assim, 17 de Lucas, gostaria que você abrisse lá comigo. Capítulo 17 de Lucas, deixa eu ver se eu marquei alguma coisa. Vamos ver aqui. Aqui fala também do poder da fé. 17:3 de Lucas. 17:3 de Lucas diz assim: olhai por vós mesmo, se o teu irmão pecar contra ti. Nós estamos falando sobre o poder da fé. Repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Verso 4: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a nossa fé. E disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. O que nós podemos aprender aqui com esse texto? Eu marquei algumas coisas aqui que eu gostaria de ler. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, no verso 6 diz assim, não é verdade? E diz assim: se tiverdes fé, porque o ensinamento de Jesus, eles não conseguiam, pelos ensinamentos de Jesus aqui, a fé deles não alcançava aquele ensinamento, não tinha como alcançar. Eles não tinham fé suficiente para alcançar aquele nível de fé que eles tinham, não alcançavam aquilo. Olhando, o nível de fé deles não alcançava este ensino. Olha o verso 4. Se o seu irmão pecar, no verso 3 diz: olha, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha só. E se pecar contra ti, verso 4, 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrepende-me, perdoa-lhe. Quer dizer, esse nível de ensino, o Jesus falou sobre a prática do perdão aqui. O que ele quis dizer sobre essa prática do perdão? Se ele tivesse fé como um grão de mostarda, diz no verso 6. E diz Jesus: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga daqui e lança-te para o mar, e ela obedecerá. O que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender aqui, Jesus ele falou sobre a prática do perdão. Nós vemos aqui o poder da fé, que lhes parecia impossível, para eles parecia impossível de viver. O nível de fé deles não alcançava esse ensino. Se o meu irmão pecar 7 vezes contra mim num dia, eu vim pedir perdão, eu vou perdoar. E eles pedem mais fé para poder perdoar. Verso 5, disseram-lhe então os apóstolos: Senhor, acrescenta-nos a nossa fé. Aumenta a nossa fé, acrescenta ela. Então veja bem, o nível de fé deles não alcançava este ensino. Se meu irmão pecar contra mim, eu perdoo. E se ele pecar 7 vezes, ele vem a pedir perdão, eu tenho que perdoar. Então o nível de fé deles não alcançava o ensino de Jesus. Eles pedem para que Jesus acrescente mais a fé deles. E olhando para a fé deles, que era tão pequena para alcançar esse nível de fé, para poder perdoar 7 vezes no dia, Jesus usou a lei da semeadura. Quando viu que eles não alcançou isso, que eles não entenderam, Jesus usa a lei da semeadura e disse assim: e disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Então aqui Deus usa a lei da semeadura. É como se você, um exemplo aqui, se você tem um grão de mostarda e sabe que não é o suficiente para o que você precisa, o que você tem que fazer? Porque ele diz no verso 6, e disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Jesus viu que o nível de fé deles não alcançava o ensino dele, e eles queriam que Jesus acrescentasse mais a fé dele. Jesus usa a lei da semeadura e da ceifa. Você tem um grão de mostarda e sabe que não é o suficiente para aquilo que você precisa. Então ele está dizendo assim: você quer aumentar o seu estoque na terra, o que você tem que fazer? Você tem que lançar. Você quer aumentar o seu estoque, você só tem você tem que lançar na terra. Você tem que fazer o que ele está querendo ensinar? A lei da semeadura.
Jesus ensina que esta responsabilidade de aumentar a fé não é dele, é nossa. Então ele usa a lei da semeadura. Tudo que você semear, você vai colher. Tudo. A lei da semeadura é assim. Existe um princípio para os quais não podemos fechar os olhos. Se você não perdoar, você não é perdoado. Ele usa o princípio da semeadura. Você tem um grão de mostarda e não é o suficiente para aquilo que você precisa. Então você quer aumentar o seu estoque. O que ele está dizendo? Usando a lei da semeadura. Você tem que semear aquilo na terra. Você tem que plantar aquilo. E o que ele quer nos ensinar aqui? Que já que o seu nível de fé não alcance, você pede para que eu aumente a sua fé, né? Ele está mandando o quê? Você liberar perdão. Ele está dizendo assim, as nossas palavras são como ações, são como moedas de troca. Isso significa que o que você deposita na vida das pessoas, dos outros, você receberá em troca. Então as nossas palavras, vamos supor, se você não der perdão para as pessoas, se você não perdoar, existe um princípio aos quais não podemos fechar os olhos. É a lei da semeadura. Se você também não semear o perdão, é fé, é o poder da fé. Eles queriam que a fé deles aumentasse. Se o seu irmão pecar contra ti, você perdoa. Se ele pecar 7 vezes no dia, e ele vir até ti e se arrepender, você perdoa. Mas o nível de fé deles não alcançava o ensino de Jesus. Então eles falam para Jesus no verso 5, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Então essa responsabilidade de aumentar a fé não é de Jesus, não é de Deus fazer isso com nós. Essa é uma responsabilidade nossa. De agora, nós também liberar perdão para as pessoas. É uma lei da semeadura. Se você não perdoar também, você não é perdoado. Então é uma lei, você tem que provar o perdão e também perdoar as pessoas. É uma lei da semeadura. É uma lei. Tudo que o homem semear, Gálatas 6, 7 diz assim. Vamos ver, é uma lei da semeadura. Ele usou essa lei da semeadura para dar grandes ensinos, para nós entendermos o que ele quis dizer aqui. O nível de ensino de Jesus, eles não alcançavam. Eles não tinham fé suficiente ainda. Ele falou, essa responsabilidade é de vocês. E usou a lei da semeadura. Capítulo 5 de Gálatas, verso 7 diz assim. 6, 7. Diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Quer dizer, a lei da semeadura. O que você semear, você vai colher. Porque, não é verdade, ó? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Se ele usou a lei da semeadura, ele falou, essa responsabilidade é de vocês. Se ele vir 7 vezes no dia, se o seu irmão pecar contra ti, ele está falando do poder da fé. Eles queriam que a fé deles aumentasse. Então eles iam ter que fazer o que? Eles têm que lançar, eles têm que aprender agora a lançar também, a lançar o perdão também, a perdoar as pessoas também, para que o nível de fé deles aumentasse. Porque se eles não perdoassem também, eles não seriam perdoados. Então a Bíblia deixa bem claro, Gálatas 6, 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Para que a fé deles também pudesse aumentar, eles têm que lançar mão de perdoar as pessoas. Abrir mão, perdoar as pessoas mesmo. Se vier 7 vezes, que eu creio que não é, e se for 70 vezes 7, tem que perdoar também. O nível de fé não é Jesus que vai fazer a minha fé crescer. É a forma como eu uso ela. Eu tenho fé hoje para perdoar as pessoas porque eu fui perdoado. Ora, sem fé é impossível agradar. Esses discípulos eles estavam próximos de Jesus. E eles próximos de Jesus, eles ouviram Jesus dizer, olha, se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe. E se ele pecar contra ti 7 vezes no dia e vir ter contigo, perdoe. Então o nível de fé deles não alcançavam aquilo. Então o que eles fazem? Eles recorrem a Jesus e falam, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Então essa responsabilidade não é de Jesus. Jesus usa a lei da semeadura. Se você tem um grão de mostarda e não é o suficiente para aquilo que você precisa, que você deve fazer, se não dá para aquilo que você quer ter um grande estoque, você vai ter que semear na terra. Então você tem que também semear na vida das pessoas. É como as nossas palavras, eu te perdoo, vamos colocar. As nossas palavras são como moedas de troca. Isso significa que o que você depositar na vida das pessoas, você vai receber em volta.
Então, se você liberar perdão, você recebe perdão. Porque Deus diz, olha, perdoai aqueles que, Pai nosso que está no céu, perdoai os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, como nós também perdoamos aqueles que nos devem também, os nossos devedores. Então você tem que liberar perdão também, para que você possa ser perdoado, para que o nível da sua fé possa crescer. Amém? Então nós temos que ter essa fé, esse poder dessa fé. E nós vemos aqui uma situação aqui, eu quero compartilhar com vocês. Vamos ver se a gente consegue, né, em 2 Reis. 2 Reis aqui nós vamos ver. Nós estamos falando sobre o poder da fé. Então, essa responsabilidade é minha e tua. Agora vamos ver em 2 Reis aqui. Um caso aqui, que aconteceu aqui com uma mulher viúva. 2 Reis capítulo 4, verso de número 1. Veja aqui o poder da fé. Olha como que essa mulher estava enfrentando a situação que ela estava enfrentando. Olha como ela reagiu. Capítulo 4 de 2 Reis, verso de número 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Olha a situação que ela estava enfrentando. Aqui não era uma situação agora de perdão, não era uma situação de enfermidade, nem uma situação de perdão. Aqui ela vai usar o poder da fé, também ela vai aprender a usar o poder da fé, mas numa situação aqui, a qual ela tinha perdido o marido dela, ela estava viúva. Nós estamos falando sobre o poder da fé. Ora, sem fé é impossível agradar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós vemos que aquela mulher com fluxo de sangue, ela se aproximou com fé, e nós vimos que o resultado da fé dela: vai em paz, a tua fé te salvou. Ela se aproximou, creu, recebeu com fé. Esses discípulos próximos de Jesus, o nível de fé deles não alcançava o ensino de Jesus. Eles pediram: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. E Jesus mostrou que essa responsabilidade não era dele. Essa responsabilidade, usou a lei da semeadura para mostrar para ele: se você só tiver um grão de mostarda e não é o suficiente para o que você precisa, lança ele na terra. Então você vai ter que aprender também, que agora, a partir de agora, você vai ter que lançar também nas pessoas o seu perdão. Você vai ter também que perdoar as pessoas. No capítulo 4, diz que essa mulher aqui está enfrentando uma situação de morte, e a morte muda todas as coisas, tanto para quem foi como para quem fica. A dívida fica, ela tinha que pagar, ainda que o marido morreu. Mas olha o que ela diz: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Olha que glória! E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Quer dizer, o marido morreu, mas as dívidas ficam. Ela está enfrentando uma situação aqui, não de desespero. Ela perdeu o marido, mas ela tinha dívidas a ser pagas. Agora o credor viria tomar os seus filhos como resgate, como pagamento, porque a morte muda para todo mundo. Mudou para o marido dela que foi embora, e mudou para ela também que ficou. A dívida estava lá, ela tinha que enfrentar aquela situação. E ela falou: o teu servo, o meu marido, ele temia o Senhor. Olha aí. E diz aqui no verso 2: Eliseu lhe disse: que hei de eu te fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa. Por que toda mulher sempre é assim? Ela falou que não tem nada, mas olha o final do texto: senão uma botija de azeite. Já percebeu que toda mulher é assim? Você tem mistura aí? Ela tem lá uma meia dúzia de ovo, ela tem lá umas coxinhas de frango. Ah, não tem não. Mas você vai lá ver, tem alguma coisa, sempre tem alguma coisa. Essa mulher foi a mesma coisa. Ela falou assim: olha, você tem alguma coisa em tua casa? No verso 2. A tua serva não tem nada. Olha o que ela diz na parte B do verso 2: senão uma botija de azeite. Como é que ela não tem nada? Ela tinha alguma coisa. Mas veja no verso 3: então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Presta bem atenção. Então entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, ou aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me mais um vaso. Porém ele lhe disse:
não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse-lhe: vai, olha o que o homem de Deus diz: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vive do resto. O que é que nós podemos aprender aqui? Eliseu aumenta o azeite da botija daquela viúva. Aquelas viúvas, aquelas vasilhas ali, era para armazenar o que? O azeite. Ela enfrentou uma situação aqui de morte. O marido dela morreu, mas temia Deus. Ela vai até o profeta e o profeta pergunta o que ela tem. Ela diz que não tinha nada, mas depois diz que tem uma botija lá e um pouco de azeite. Ele falou: vai e pede emprestado às tuas vizinhas vasos, e não poucos. Por que não poucos? Porque o milagre que Deus quer fazer tem que ter espaço. Por que não pouco? E você vê que ela enfrentou uma situação difícil. Não é mais uma situação de enfermidade, não é mais uma situação, olha o poder da fé aqui, não é mais uma situação de perdão. É uma situação aqui que ela perdeu um ente querido dela, ela perdeu o esposo dela, ela perdeu o marido dela. E o que aconteceu? Ela foi abençoada. E olha, o que precisava? Azeite. A botija de azeite era provavelmente vasilhas para armazenar o óleo de oliveira. Esse uso tanto era para combustível como para cozinhar. E diz aqui: no Antigo Oriente as mulheres eram consideradas inferiores. Mas este milagre que Deus fez através de Eliseu demonstra o cuidado fiel de Deus, né, e a sua provisão para os vulneráveis e os abandonados. Por favor, olha, essa mulher estava agora sem um esposo, mas olha como que Deus cuida. A provisão foi dada na medida da fé que a mulher tinha. Então, olha, ela tinha perdido o esposo, mas a provisão foi dada na medida da fé que aquela mulher tinha. E a sua capacidade de armazenamento. Pede vasilhas e não pouco. Só que quando acabou as vasilhas, parou de cair o azeite. E nós vemos aqui no verso 7, diz aqui: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. Quer dizer, aquela mulher no meio de uma crise, no meio de ela enfrentou a morte, ela enfrentou tudo através da fé. Nós vemos aqui que a provisão veio, foi dada segundo a medida da fé. Ela creu, ela falou: o teu servo, o meu marido, o teu servo, você sabe como ele temeu o Senhor, agora vai vir o credor, vai levar os meus filhos. Ela usou toda a fé que ela tinha. E ela buscou os vasos que ela tinha lá emprestado, os filhos buscou, entrou para dentro de casa, fechou a porta. E nós vemos aqui uma provisão tremenda. E depois nós vemos uma prosperidade na vida dela. Ela tinha para ela, que aquele azeite naquela época ali no Antigo Oriente, o azeite serviu tanto para combustível, para acender as lamparinas, como para cozinhar. Ela ainda conseguiu negociar ainda num tempo de crise, num tempo difícil, num tempo a qual ela perdeu até o esposo dela. Tudo pela fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa mulher, ela teve uma provisão porque ela teve fé. A medida da fé dela foi o que ela recebeu. Se ela tivesse mais botija, tinha mais provisão da parte de Deus. Por isso que Deus fala: traz vasos e não poucos, porque Deus quer espaço para trazer bênção, quer espaço para derramar a provisão que você precisa e que eu preciso. E que Deus possa te abençoar nesse domingo, e que Ele possa trazer pela fé. Eu não sei com o que você está enfrentando, se você não consegue perdoar, se você se aproxima de Deus, mas não crê que Ele pode fazer, se você não consegue, ver a cura, não consegue ainda ver a cura, mas viu lá que nós falamos em Lucas, no capítulo 8, do verso 43 em diante, daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela recebeu a cura pela fé. Ela tocou em Jesus pela fé. Você possa tocar pela fé. Essa mulher teve uma provisão, tanto para pagar as dívidas dela. Ela estava chegando a um ponto de desespero, mas ela recorreu ao homem de Deus, recorreu a Deus e foi alcançada, e a bênção e a provisão veio, e não faltou mais nada para ela. Ela ainda vendeu e ainda viveu do resto daquilo. Amém? Deus abençoe você, um bom domingo, e até domingo, até à noite. Nós hoje temos a ceia também. Deus abençoe vocês e um beijo em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém.